gente! Vocês estão bem? Meu nome é Ariane, prazer, sejam bem-vindos e esse é o Diário de um Recomeço. Bom, antes de tudo, né, vamos contextualizar a ideia deste canal. Pode ser que eu nunca venha postar este vídeo? Pode ser. Mas pode ser que eu poste também, tudo depende, né, do meu humor do dia. Mas, enfim, a ideia desse canal é, como vocês puderam ver pelo título, eu tô recomeçando a minha vida profissional, que pra mim é como se eu estivesse recomeçando a minha vida inteira, né? Porque eu acho que a nossa vida profissional, ela é grande parte da nossa vida. E eu tô assim, sei pra onde eu vou? Nunca soube, aparentemente, né? Descobriremos a partir deste canal. E eu criei esse canal no intuito de, às vezes, me dar uma motivação, me dar um impulso pra realmente seguir, fazer. Com certeza vai ser um caminho de erros e acertos, de lágrimas de tristeza e alegria, né? Espero que de muita alegria, de preferência. Mas a gente segue firme, né? Ou pelo menos a gente tenta seguir firme. E a ideia desse canal é poder dividir as minhas vivências, vlogs, rotina, coisas que eu gosto de assistir, porque o YouTube sempre foi minha plataforma favorita, sempre vai ser. Eu adoro vídeo longo, adoro assistir os vídeos por aqui. E eu quero poder compartilhar coisas que eu gosto de assistir, porque a minha ideia de ter um canal já vem de muito tempo, porém, nem como sempre enrolando, empurrando com a barriga, e nunca virou. Pode ser que agora também não vire, tudo depende. Mas a gente, dessa vez eu juro, tô me comprometendo. Então, dada essa introdução, eu vou tentar resumir de forma muito bem resumida, porque às vezes eu me empolgo um pouco, eu falo demais, mas tentar resumir o caminho que me levou até este exato momento. E eu indico que você fique aí, assista o vídeo até o final. Eu vou tentar não fazer ele muito longo, mas talvez você esteja passando pelo mesmo que eu, talvez tenha passado, ou esteja passando pensamentos parecidos com os meus nesse momento, e talvez esse vídeo te ajude de alguma forma, consiga te ajudar a refletir. Então, bora lá! Bom, então para começar, desde pequena eu sempre gostei muito da parte artística, sempre gostei de cantar, sempre gostei de dançar, a minha vida sempre foi isso. E só que assim, a gente já tem uns contras, né, que é, eu sempre morei em cidade pequena e além de morar na cidade pequena, eu morava no interior da cidade pequena. Então assim, a cidade já era pequenininha e eu ainda morava no interior dela, ou seja, eu morava na parte rural, ou seja, eu não tinha contato com absolutamente nada, não tinha contato com o mundo. E tudo tornava-se mais difícil, né? Porque para eu fazer alguma coisa eu tinha que conseguir um transporte, eu só tinha transporte para ir pra escola. Enfim, tudo era mais complicado. Então, a minha vida, eu nunca fui uma criança normal, assim. Tipo, na escola. Nossa, meu Deus, não era uma criança normal. Eu era uma criança normal, né? Mas, assim, na escola eu não era uma aluna excepcional. Na escola eu sempre fui ok, né? Acho que bom é uma palavra meio forte, mas sempre fui ok na escola. Só que eu nunca me identifiquei com nada daquilo ali, sabe? Olhar e falar, nossa, meu Deus, eu acho que quando eu terminar a escola, eu vou fazer uma faculdade X. Eu não me identificava com nada da faculdade. Todos os cursos, eu não me identificava com absolutamente nada. E eu tenho muita dificuldade em aprender uma coisa que eu não gosto, por exemplo, matemática. Não me entra na cabeça, gente. Eu detesto. Não gosto mesmo. Então, para eu aprender isso, olha, é ir contra tudo dentro do meu cérebro. Ele se nega, ele fala, não quero, não vou aprender. Então eu tenho muita facilidade com aprender coisas que eu gosto. E quando eu gosto de alguma coisa, eu aprendo sozinha, não tem problema nenhum com isso. Eu não preciso de ninguém ali me ensinando tudo certinho. Eu vou lá, quero fazer, eu vou lá e aprendo e faço. Então, por esse lado é bom. Porém, isso nunca serviu de nada naquela época, né? Tipo assim. E aí começou a chegar final do ano, né? Final do colegial ali, né? O ensino médio, e todo mundo falando de faculdade, e eu só conseguia pensar, eu não quero fazer nada de faculdade, vou fazer o quê? Então a gente tentava pensar o que eu poderia fazer que talvez me daria um salário legal. Mas, tipo assim, a gente sabe que faculdade não é garantia de serviço nenhum. E acabou o ensino médio, eu acabei não entrando em lugar nenhum, não acabou virando em absolutamente nada. E eu falei, ok, seguiremos a vida. Então comecei a trabalhar. Trabalhei em vários lugares, né? Aquela CLT gostosa, coisa boa, maravilhosa, acabando com a sanidade mental do brasileiro. Enfim, comecei a trabalhar na CLT, trabalhei em vários lugares, supermercado, fui auxiliar de dentista, trabalhei em call center várias vezes. Eu não sei, gente, assim, eu odeio atender telefone, mas eu sempre me enfiei em call center, coisa maravilhosa. Só para criar traumas mesmo. E fui vivendo essa vida, sabe? Aquela vida que você levanta, trabalha, volta pra casa, cansada, come, dorme, acorda, trabalha. E você não tem um rumo, sabe? E eu sempre ficava muito incomodada com isso, porque, cara, me incomoda demais você não ter um rumo na tua vida. E eu não tinha rumo na minha vida, eu só trabalhava, fazia mais do mesmo, sobrevivi e aproveitei a minha adultice, né? Porque a adolescência nem tanto, eu não saía tanto, mas depois que eu comecei a trabalhar, comecei a morar fora da casa dos meus pais, e aí eu comecei a sair pra festa, enfim, aproveitei. Só que passou, esse tempo passou, e eu sempre quis trabalhar com a música, sempre quis, meu sonho, assim, falar, olha, o meu sonho era trabalhar com música,
virar uma cantora famosa, bem-sucedida, fazer shows por aí, tudo mais, e dar uma vida boa para os meus pais. Na verdade, o intuito de sempre foi ganhar muito dinheiro para dar uma vida melhor para minha família, né? Devolver em triplo tudo que os meus pais sempre fizeram pela gente. Minha meta sempre foi essa. Só que a gente tem que entender que o artista aqui no Brasil ele é extremamente desvalorizado. Essa é a minha visão, porque eu trabalho com isso e tenho amizade com muitas pessoas que trabalham com isso, e a gente vê que tudo é mais desvalorizado, é tudo muito mais difícil. E, cara, eu vou te falar, é assim, tem que acontecer um milagre na sua vida. Não é, você tem talento, a partir do momento que você tem talento, você se esforça e dedica, vai dar certo. Não. Vamos entender isso? Vamos entender isso. Enfim, e aí chegou uma época, eu não lembro quantos anos eu tava lá com meus 20 e poucos, e apareceu um negócio no Instagram falando que ia ter uma audição para um projeto que ia formar um grupo de meninas, né? E aí minha irmã mandou pra mim, ela falou, olha, vamos participar? E eu falei, eu acho que eu vou tentar participar e essa vai ser a última oportunidade que eu vou me dar dentro disso. Se não der certo, depois eu vou tentar seguir minha vida e viver. Aí fizemos a audição, eu passei pro grupo principal e a minha irmã passou para um grupo que era de dançarinos, né? E assim foi, eu aprendi muito. Logo que eu passei, mostrou que eu fui aprovada, tava na mesma época que tava estourando o coronavírus, né? Na época eu trabalhava, comecei a ver notícia, mas ainda não tinha entrado em pandemia, né? A gente não sabia que ia ser tudo que foi. Mas, assim que eu fui aprovada, eu já era logo, assim, quase pra pandemia, larguei meu trabalho e voltei pra casa dos meus pais. E aí fiquei por lá, logo estourou a pandemia e acabou. Então, tudo que a gente fez foi online. E eu aprendi muita coisa, fiz aula de muita coisa, foi muito bom pra mim. Agregou muito pra mim como cantora, como artista, enfim, como profissional. E aí, acabou que a gente fez vários meses, né, de aula, preparação. Fui morar em São Paulo, morei em São Paulo acho que uns 3 meses, 2, 3 meses, não tenho certeza. E aí, voltei pra casa final do ano, eu acho que foi... Cara, eu acho que foi 2020, eu não tenho certeza de datas, mas acho que foi 2020. Final do ano de 2020, fui pra São Paulo, fiquei lá até dezembro de 2020, voltei. E aí, deu tudo errado. E não era pra ser, não era pra acontecer. Deu tudo errado, e aí eu falei, bom, voltei para a estaca zero. E aí eu e minha irmã decidimos formar um duo, falei, vamos fazer eu e você, porque eu confio em você, você confia em mim, a gente sabe do nosso comprometimento, vamos fazer juntas. Então a gente começou a fazer as coisas juntas, criar conteúdo e tal, e vimos, e chegamos, né, todos esses anos aí, caminhamos fazendo música, do começo era cover, depois a gente começou a trabalhar com coisas autorais, que é muito mais complicado, é muito mais difícil, exige muito mais, mas a gente sempre se esforçou, sempre se dedicou, sempre tentou o máximo de disciplina possível para fazer essas coisas acontecerem. E não é fácil, porque você ter que se disciplinar a fazer e ter uma rotina é muito difícil, mas então a nossa rotina sempre foi voltada... eu tô soltando esse microfone pra fazer barulho. Então a nossa rotina sempre foi voltada pra música e a rede social e tal. Só que, ano passado, a gente teve bastante coisa para fazer, a gente participou de vários eventos, fomos para São Paulo, fomos convidadas para apresentar em São Paulo, foi uma experiência maravilhosa. Só que, assim, questão financeira não tem muito retorno, sabe? E a gente teve, olha, o retorno que a gente teve ano passado foi um milagre, assim, porque eu também não esperava. E aí, desde o ano passado, a gente começou a desanimar. Porque, gente, eu não sei, sabe? Eu acho que tem gente que nasce pra rede social e tem gente que não nasce. Eu não nasci, tá? É isso aí. E assim, é muito complicado pra mim. Não é complicado entender, aplicar. Sabe, tem gente que sente o prazer de estar ali 24 horas por dia postando story, vai. Eu não tenho essa vontade, gente. Não tenho mesmo. De ficar ali vidrada 24 horas por dia. Eu sou uma pessoa ansiosa, gente. Rede social pra mim não faz bem. Rede social pra mim não faz bem. Mas, enfim. E aí, a gente tava bem desanimada no passado e a gente resolveu começar um Instagram do zero, nichado pro K-pop, que eu acho que é um nicho bem fácil de você viralizar, se você fizer o conteúdo certo. E a gente começou a aplicar e tal. Nossa meta era conseguir 10 mil seguidores. E a gente começou a viralizar vídeo, bateu mais de 1 milhão. A gente começou a conseguir muitos seguidores. A gente bateu quase 20 mil seguidores naquele Instagram. Só que sabe uma coisa que eu descobri? É que é passageiro, é uma sensação passageira, gente. A gente bateu e o vídeo viralizou, e aquele monte de curtida, comentário, seguidor, e eu fiquei, nossa, legal, mas e agora?
Então eu não vi sentido naquilo ainda assim. Apesar de ser uma sensação gostosa, parece que o seu trabalho, ele só é validado quando tem muita curtida, ele só é validado quando viraliza, ele só é validado, ele só é bom quando a rede social reconhece isso, sendo que não era para ser bem assim. O trabalho do artista, ele tinha que ser reconhecido pelo que ele faz mesmo, e não pela quantidade de seguidores, pela se o vídeo viraliza ou não, sabe? Eu vejo muitos artistas que viralizam, que são muito bons no que fazem, como também não. E vejo muitos artistas que são incríveis. Eu falo, gente, como que essa pessoa não tem mais seguidor? Como que essa pessoa não viraliza o vídeo da pessoa? Pelo amor de Deus, sabe? Então eu acho que é uma zona muito complicada, principalmente se você não tem investimento nenhum, não tem ninguém para investir em você, você não tem contato, você mora em cidade pequena. É um caminho muito mais difícil. Não vou dizer que é impossível, mas é um caminho muito difícil e que eu tô cansada, sabe? Tô cansada. Gente, eu estou com 28 anos de idade. Eu não tenho mais ânimo para muita coisa, sabe? E o que me chegou desde o ano passado veio esse desânimo, mas assim, eu cheguei no estopim da minha vida, a hora que eu me dei um clique, eu falei, gente, tá na hora. Tá na hora de deixar pra trás. Tá na hora de tá na hora, sabe? Na hora de soltar. Tá na hora de soltar pro universo. Estou com 28 anos e um dia eu sentei, estava inconformada, estava muito desmotivada, muito cansada, essas semanas atrás mesmo. E aí eu comecei a me perguntar, eu falei, Ariane, pensa assim pra você, qual seria a sua vida ideal hoje? Sua vida ideal hoje. O que você quer pra sua vida? Eu comecei a pensar, comecei a listar. Eu quero uma vida tranquila, quero morar no interior, não gosto de cidade grande, não gosto de movimentação, não gosto nem de cidade, pra falar a verdade. Prefiro morar num sítio, uma chácara. Meu sonho sempre foi ter uma chacrinha e morar lá. Uma chacrinha perto da cidade, sabe? Uma cidade pequena. Eu falei, então eu quero ter uma chacrinha, morar numa cidade pequena, ter a minha família, trabalhar com o meu negócio, trabalhar com um negócio próprio, ter um carro que eu considere bom, confortável, econômico e que eu possa viver com tranquilidade. Quero ter uma vida financeira estável, que eu possa viajar todos os anos, que eu possa viajar com a minha família, que eu possa aproveitar esses momentos. Quero estar perto da minha família. Quero ter filhos, quero ter condições de sustentar esses filhos de forma estável, sem ter que ficar pensando como é que vai ser e ter essa preocupação. Eu não quero ter preocupação financeira, é a única coisa que eu quero, não ter preocupação financeira e poder dar auxílio para os meus pais se eles precisarem. Que hoje, graças a Deus, eles não precisam, mas se um dia vier precisar, eu sempre quero estar do lado dos meus pais. Então eu pensei, o que eu quero, essa vida que eu quero, ela tava batendo de frente completamente com um outro sonho, sabe? Eu falei assim, se eu virar uma cantora e realmente conseguir sucesso, eu vou ter que viajar e nunca vou parar em casa e eu vou fazer coisas assim, em horários que eu não... Gente, eu não aguento mais. Eu sou uma senhora às vezes, eu sou uma querida senhora, sabe? Eu não aguento mais. Às vezes eu tenho um horário pra dormir e um horário pra acordar. Eu deito, durmo cedo, acordo cedo, como uma senhorinha. E eu não consigo dormir tarde, eu não sinto vontade, eu não gosto de sair pra festa. Eu gosto de coisas gostosas, gosto de assistir um filme, gosto de ir no cinema, gosto de comer fora, fazer jantinhas aqui em casa, um café da tarde. Essa é eu, sabe? Então eu percebi que o que eu tava querendo na minha vida já não batia mais com a pessoa que eu sou hoje, sabe? E eu falei, tá na hora de mudar, tá na hora de mudar. E foi aí que eu falei, eu preciso me desapegar dessa necessidade de realizar esse sonho de criança, eu preciso me desapegar disso e focar em outra coisa. Porque se um dia eu falar assim, gente, olha, eu vou jogar tudo pro alto, não quero mais nada. Aí, é como a moça daquele vídeo diz, você vai jogar o quê pro alto? O que você tem pra jogar? Você não tem nada. Você não tem nada. A única coisa que eu tenho é o que tá dentro desse quarto aqui, ó. E nem tudo é meu, né? Guarda-roupa minha mãe que deu. Então, assim, eu estou começando a construir minhas coisas a partir do meu quarto. Então, lá pra fora não tem nada ainda que é meu. Então, eu falei, eu quero ter minha própria casa, as minhas próprias coisas. E hoje, se eu for jogar pra cima, assim, ó, eu jogo, ó. Ó o que eu tenho aqui, ó. Nada. E eu quero continuar fazendo algo que eu amo, algo que eu gosto. Quero ter um negócio dentro do que eu vou gostar. Eu quero trabalhar com uma coisa que eu amo, gente. Eu me nego a trabalhar com uma coisa que eu não gosto. Porque eu falo, pô, a vida é uma só. Eu vou viver infeliz trabalhando num lugar que eu não gosto só pra sobreviver? Eu me nego. Eu me nego, eu bato o pé, eu me nego. E o que mais me deu pânico foi pensar, poxa, eu tô com 28 anos, daqui a pouco eu tô com 30 anos e eu não construí nada na minha vida. E se eu continuar batendo pé com isso e chegar lá na frente ainda não dá certo? Eu vou falar, meu Deus, eu desperdicei o meu tempo. Eu tava investindo, eu tava fazendo, eu tava produzindo, eu tava... E não chegou em nada, meu Deus. Então isso foi me dando um pânico, mas foi me dando um pânico muito grande. Eu falei, gente, as coisas têm que mudar. Então eu resolvi
deixar de lado. Neste momento eu tô pensando em algumas coisas que eu posso fazer, algumas coisas que eu me identifico, que eu me vejo fazendo, mas isso vai ficar para outro vídeo. Mas assim, esse é só um resumo, talvez não seja um resumo tão grande, não sei quanto ficou o vídeo, mas é um desabafo mesmo e de como foi essa caminhada e o que me fez realmente parar e pensar, olha, não vai dar certo, não é isso, e eu não quero depender de uma coisa que seja tão incerta. Eu quero depender de uma coisa que realmente preciso da minha dedicação, do meu esforço, da minha disciplina, porque são coisas que eu sei que eu faço, sabe? Eu não quero depender de uma coisa que é incerta, gente. Pelo amor de Deus, eu vou depender de milagre, sabe? Não dá não, é muito difícil. Então, basicamente é isso. É um grande desabafo. E é muito bom colocar isso pra fora, porém às vezes a gente fica meio assim, nossa, será que eu fracassei? Sabe? Será que eu não dei o meu melhor? Será que comecei a me questionar muito e colocar muito esse peso em cima de mim? Eu falei, ó, não, deixa isso pra lá. Se não deu certo, não deu. E talvez esse seja o momento. Peguei tudo que eu aprendi na minha vida, tudo que passou na minha vida, tudo que aconteceu comigo foi pra me tornar a pessoa que eu sou hoje. E eu tenho orgulho da pessoa que eu me tornei. Então, eu não consigo ver nada de negativo nesse caminho. Apesar de, às vezes, ainda vir aquela vozinha falar assim, olha, você é uma fracassada. Mas não, a gente tem que ignorar, tá? Ignorar e seguir em frente, porque senão não dá certo. Se a gente ficar se prendendo a esse tipo de coisa, a gente não vai sair do lugar nunca. Enfim, gente, é isso. Eu quero começar a postar aqui, espero postar com frequência, e postar diários desse recomeço e também dividir coisas da minha rotina, do meu dia a dia, dividir e talvez a gente vire amiguinhas, né? Que a gente possa compartilhar as coisas, comentem aí, eu vou adorar conversar com vocês. E é isso. Pode ser que ninguém me veja, mas pode ser que tenha uma pessoinha aí que me veja, já vai ser ótimo. E, bom, está na hora de acabar esse vídeo. Pode ser que tenha ficado muito longo. Mas é isso, gente, até a próxima.